Alô, salvação a todos, né? O nosso bom dia, boa tarde, boa noite, né? A hora que nos veremos, né? Eu gostaria de voltar a falar com você que, por favor, você assista o vídeo até o final para que você possa entender realmente e participar conosco, dando o seu comentário, que é importantíssimo para nós. Precisamos do seu comentário, porque a partir dele é que a gente pode desenvolver outras hermenêuticas, digamos assim, em termos de conciliar, né, os seus pensamentos com os nossos. E aí, como estamos envolvidos aqui, o nosso canal tem a linha central de trabalho, na questão moral, da ética, enfim, comportamento, como é que vivemos, o que fazemos, por que não fazemos, por que fazemos, enfim, coisas que envolvem, né, todo um logos, né, de discurso, digamos, cotidianamente, né? Então, já começamos, porque há um grande problema, sabe? Eu insisto nisso, me desculpe, porque as pessoas fazem uma confusão terrível, né? Quando a gente comenta que vivemos uma sociedade que, não sei se feliz ou infelizmente, mas é uma sociedade de fracos, né? Digamos assim. É uma sociedade que está literalmente tomada pelo espírito fraco. E quando falamos, exatamente, não é questão de fraquezas outras, fraqueza de espírito, fraqueza de formação, fraqueza de erudição, e aí você acaba ficando cada vez mais enfraquecido, né, diante dessas faltas, né, que compõem, né, que deixamos de fazer, que deixamos de cumprir, algumas tarefas que nos levem, evidentemente, a ser mais, né, mas ter uma formação mais aprofundada de assuntos que a gente pode mensurar, né, no nosso dia a dia. Então, por exemplo, tem como você, por exemplo, teria como, digamos que você seja um gerente, digamos, de um comércio qualquer, de lojas, enfim, de indústria, seja lá o que for. Você pensa, por exemplo, age fortemente ou fracamente? Quer dizer, eis a questão, né? Aí está colocada. Porque ou você age fortemente ou você age fracamente. Não há como. E o grande problema atualmente é que as pessoas tentam atenuar essas duas coisas, tentam conciliar as duas coisas quando é impossível, né? Vamos mais fundo na questão. Suponhamos que você, como eu disse, é o gerente. E você atende uma pleiade, né, um montão, são milhões, centenas de funcionários que estão sob a sua regência, digamos assim. E aí, evidentemente, que cada funcionário é um indivíduo à parte. Quer dizer, cada funcionário tem seus problemas pessoais, financeiros, enfim, problemas de um modo geral, né? E normalmente esses problemas acabam sendo envolvidos pela sua vida diária em trabalho, né? Ou seja, uns conseguem não faltar ao trabalho, outros conseguem chegar na hora certa, outros conseguem ter problemas de horário por uma série aí, N razões, né, que nós estamos aqui para julgar. Enfim, são suposições aqui que a gente está colocando que possam lhe parecer, você enquanto dirigente, né, enquanto gerente, né, dessa indústria, desse comércio, você tem que tentar resolver, né, o máximo possível, né, e, né, com um lastro, né, de compreensão que possa ser entendido pelos próprios, né, os seus comandados aí, né? E aí chega, como é que você agiria? Se você age simplesmente com o coração, né? Então você é aquele cara que passa a mão na cabeça, olha só, não, você chegou atrasado,
mas tudo bem, vamos ver o que pode acontecer. Eu coloquei alguém no seu lugar, substituindo você, até que você possa chegar a encampar o seu, né, o seu setor de trabalho. O outro chega, olha aqui, hoje eu não vou poder comparecer porque eu tenho um problema familiar, né, eu tenho um problema a resolver, né? E há aqueles que chegam pontualmente, direitinho, firmes ali, né? E nisso eu estou dando aqui alguns exemplos para você se colocar, né? Para você se ter, né, como um cidadão que age, né, fortemente ou fracamente, né, digamos assim. Então, olha só que interessante. Se você acaba sendo aquele gerente bonzinho, você acaba produzindo uma ação que pode não ser muito benéfica. Benéfica para você, benéfica para o cidadão, benéfica para a empresa, naturalmente. E tudo isso por quê? Porque você, na condição de diretor, de gerente, enfim, do homem que mantém ali, que é o representante nato da empresa, do trabalho em que você faz, você não pode agir de forma passiva, de forma sentimental. Quer dizer, isso seria você agir fracamente. Por quê? Porque você não pode conciliar as duas coisas. Quer dizer, aquele que dirige, aquele que tem a hegemonia das forças e tal, você não pode agir fracamente. Ou você, então, é um fraco. O cara que está numa posição de filósofo, de erudito, de dirigente, ele tem que agir fortemente. Ele está ali num grau de saturação em termos de convivência, né, diária com todos e com o universo a que ele dirige, de forma forte, sob pena de que ele coloque em risco o próprio destino da empresa, né? Se você, por exemplo, age aceitando todas esses modelos, né, de pedidos que você recebe diariamente, para que você possa, digamos, concatená-los de tal maneira que você possa atingir, digamos, atender os dois segmentos, impossível, impossível. O forte, meu amigo, é aquele que age fortemente. Por que eu estou falando isso? Estamos falando isso assim para dar uma geral, mais ou menos, do que acontece com aí, né, o setor mais, né, uma direção mais filosófica, né, entendo em termos de compreensão. Desculpa. Que temos aí um Estado fraco. Sempre foi assim aqui no Brasil, infelizmente, e na maioria do mundo, né? Porque há um predomínio literal, né? De um processo judaico-cristão, né? E que as pessoas são levadas literalmente pela sua compassividade, pela sua bondade, pelo seu instinto de bondade, digamos assim, porque nem sempre aqueles que se propõem, né, a serem bons têm uma origem, como já dissemos, necessariamente boa. E aí é o grande perigo. Então, olha só, temos um governo que ele age de tal maneira, isso sem fazer qualquer referência, veja bem, a governos atuais, setorizados, quer seja no Brasil, enfim, no mundo, onde quer que seja. Estamos falando de um Estado que é dirigido, né, por um ente, por um ser humano. E esse ser humano, se ele passa a agir fracamente, há um enfraquecimento geral, né? Digamos aí, fazendo uma alusão, né, uma analogia até, o próprio Cristo, né, ele como um ser maior, quer dizer, um homem que tinha todos os poderes, né, em sua mão, em seu pensamento, em sua cabeça, ele não poderia agir fracamente. No entanto, ele fraquejou. Nos seus últimos minutos, ele se transformou numa situação de fraco, porque ele se absteve de estar na condição de segmento do forte para atender os fracos. Exatamente, para distribuir benesses, o que não provém
para um cidadão que está dirigindo o que tem sob a sua égide, né, todo um processo de leis, né, e que representa toda a hegemonia das forças colocada ali naquele momento. Então, por que estamos tentando esclarecer isso? Então, vivemos um governo, evidentemente, que doa tudo, meu amigo. Por favor, ele é um nome que, em nome do populismo, né, digamos, principalmente no Brasil, na área de política, você vive um populismo exacerbado, de forma a construir as pessoas para serem cada vez mais fracas. Porque se eu tenho em mente que eu ajudando transformo as pessoas em forte, aí é que é o grande paradoxo, porque é isso que estamos tentando colocar para você. Ou você age fortemente ou você age fracamente. Se você quer ser bonzinho e colocar em risco as forças que você representa, então você age, abre mão, em nome da sua individualidade, do seu populismo, do seu fisiologismo, para ser bonzinho. E, no entanto, essas pessoas são enfraquecidas, porque eu faço delas um objeto de dependência, um objeto que vive às minhas expensas enquanto representante do Estado. Vivem às minhas expensas, porque tudo eu tenho que lhes fornecer, né? De comida, de transporte, de vestiário, de programas sociais, de empréstimos, de solução de dívidas. Isso, meu amigo, então que governo forte é esse? Quer dizer, quer seja em qualquer, como eu disse, nós estamos aqui fazendo, aqui é um termo em tese, quer dizer, em tese é uma discussão para que você tenha em mente o que representa o que ser forte e o que ser fraco. Porque se eu passo a fazer das pessoas objetos, né, do meu uso, ou seja, eu me locupleto dessas pessoas para me comportar como bonzinho, para mim necessariamente, porque para essas pessoas que estão sendo atendidas por mim, isso não é uma ação boa, meu amigo. Isso não é uma ação boa. Você transformar um cidadão, uma cidadã, num objeto de fraqueza, na representação da necessidade de sobreviver às expensas de outros, ou dos favores que lhes são colocados diariamente, você está enfraquecendo literalmente os seus comandados. Tá certo? Deu para entender mais ou menos nessa questão? Porque aí é que funciona a questão da moral. Não podemos estabelecer um grau de bondade quando, na verdade, ele pode ser maldoso para as pessoas. Precisamos estar atento a isso. Entendeu, meu amigo? Estamos aí mais ou menos. Dá o like, né? Comenta aí se a gente está errado ou não, vê meu currículo. Um abraço e até qualquer hora.